duplicou a nossa carteira de cliente em 2 anos. O que vem primeiro, o cliente ou a estrutura? Cliente. Pois é. Cliente, não tem como. Pois é. Eu também acho, o cliente vem primeiro. Vem primeiro, não tem como. A gente vou buscar cliente e depois eu vou me estruturar. Você vai ter que fazer, você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Não tem pra onde Pra correr. você crescer, não tem pra sair. Não tem. O que vem primeiro, o cliente ou a estrutura? Cliente. Pois é. Cliente, não tem como. Pois é. Eu também acho, o cliente vem primeiro. Vem primeiro, não tem como. Vou buscar cliente e depois eu vou me estruturar. Você vai ter que fazer, você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Não tem pra onde pra correr. você crescer, não tem pra sair. Não tem. A indicação, ela acontecia de forma meio que natural, porque não existia outros recursos para chegar até um computador. Precisa de indicação. Hoje o cara ele pode ir pra internet, como o Flag faz, ele vai ser bombardeado pela rede social, muito anúncio de contabilidade, e ele sim pode buscar indicação, mas já tem outros meios. Ele tem recursos hoje para se muito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse que é o maior podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Antes de mais nada, se você é aquele tipo de pessoa que acompanha a gente em cada episódio, toda quarta-feira, antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe que o conteúdo aqui vai ser bom, então já deixa um like aqui. Se você não estiver inscrito no canal, já se inscreve também. E para você que não me conhece, eu sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que hoje é a maior assessoria de marketing e vendas para contadores de todo o Brasil, atendendo mais de 500 escritórios de contabilidade em mais de 22 estados. Se você não nos conhecia, eu recomendo você a conhecer este canal. Olha os podcasts anteriores, grandes nomes já passaram por aqui, diria que os maiores nomes do mercado de contabilidade, e é muito bacana ter você aqui com a gente, tá certo? E hoje é um episódio muito especial para mim, né? Porque eu tô aqui recebendo ele, o Enivaldo, foi meu diretor comercial na Atente, foi meu mestre, meu mentor e uma pessoa que eu tenho um respeito tremendo e admiro muito. Niva, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Obrigado a você. Uma honra receber você aqui. Se apresenta aí pra galera, quem não te conhece. Maravilha. Eu sou o Enivaldo Moreira, sou sócio fundador da WeDo Contabilidade, uma empresa que veio de origem da Attentive Contabilidade, do grupo Attentive. Estou no mercado há 23 anos, no mercado contábil, né, como empresário contábil. E é uma honra poder compartilhar aqui com toda a galera aí, com todos os contadores aí, nível Brasil, da nossa experiência nesse período de 23 anos, Matheus. E obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz também em ter você, né, um guru aí que começou comigo lá no início mesmo, quando nós começamos a criar o departamento comercial lá no Grupo Attentive. E você faz parte dessa história muito bacana, que nós construímos juntos, né? É isso aí. Foi muito bacana, cara. Muito bom. A gente estava conversando aqui, galera. Bom, eu já compartilhei muitas vezes a minha história aqui com vocês, né, nos podcasts, nos vídeos, né? E esse ano fazem 10 anos, né, que eu entrei no mercado de contabilidade. Então, em junho de 2016, estava entrando na Attentive, né, na área fiscal, que eu fiquei pouco tempo, na verdade, assim, fiquei mais ou menos 1 ano e meio ali. Em 2017 a gente já foi ali para a área comercial e começamos esse trabalho em 2017 lá. E, cara, o tempo passa rápido, mas esse ano já vai fazer 10 anos, então, dessa história. Quantas reuniões a gente já fez juntos, hein, Niva? Quantas visitas de cliente a gente já fez? Muito legal. Foi uma história muito bacana que eu tenho muito orgulho e que mudou muito a minha trajetória, mudou minha vida completamente, né? Então, enfim, a gente vai falar sobre isso. Você já disse aqui que você tem 23 anos de mercado de contabilidade. Niva, e aí, galera, eu chamo o Niva carinhosamente de Niva, né? O nome dele é Nivaldo, mas Niva, eu queria que você compartilhasse com a turma. Nesses 23 anos, você já trabalhou em outras indústrias, né? Você já trabalhou em outros mercados também. Sim. E você está há 23 anos no mercado contábil. O que o mercado contábil, o que ser empresário contábil te ensinou que só como empresário contábil você aprendeu? Em outros lugares você não aprenderia. E a gente sabe que cada mercado tem suas particularidades. O mercado de comércio funciona de um jeito, indústria funciona de um jeito, serviços, o cara que trabalha na saúde, ele tem outra dinâmica de trabalho. E o contador, ele tem uma dinâmica muito particular e ele tem aprendizados únicos. Qual que é o principal aprendizado que o Enivaldo, empresário contábil, teve ao longo desses 23 anos? Eu comecei a minha carreira jovem, né? E sempre trabalhando em empresas multinacionais, trabalhei na Ambev, trabalhei numa empresa metalúrgica, a RIM. Sim. E é bem diferente você ser contador de uma grande indústria
você ali fica centrado nas informações da atividade daquela indústria. Sim. Então, não é tão amplo assim, né? Então, é ali para aquela atividade. Então, você conhece a fundo o que aquela empresa exerce e o que entrega, né? Então, isso na contabilidade é muito mais tranquilo. Quando eu entrei no mercado contábil, há 23 anos atrás, e aí você começa a ter diversos clientes de outros segmentos, e você precisa entender e conhecer um pouco de cada segmento, até para você dar uma assessoria. Quando isso foi em 2003, quando eu resolvi empreender no mercado contábil, eu vi que realmente existia ali, naquela época, uma carência muito grande em nível de direcionamento para o empresário, em nível de assessoria. Então, o pessoal, né, era simplesmente darfista, que chamavam na época, né, aquele darfista, e mais além ainda, mais atrás ainda, guarda-livros. E eu falei, poxa, aqui tem uma oportunidade muito grande, até porque eu venho com uma experiência grande, e o meu sócio, na época, era meu irmão também, o Moreira, e a gente veio de grandes empresas, falou, poxa, nós vamos fazer de uma empresa de contabilidade, né? Não um escritório, sim uma empresa de contabilidade, com toda a metodologia de uma grande empresa. Então, a gente já iniciamos a nossa empresa com um corpo contábil, com um corpo comercial, desculpa. Eu iniciei a nossa empreitada já como diretor comercial. E o meu sócio, ele ficou na parte técnica, dentro do escritório, ali pequenininho, a gente numa sala pequena, e a gente já com essa pegada. E isso foi realmente a diferença, né? E eu lembro muito bem, em 2003, 2004, a gente tinha adquirido uma carteira de cliente onde tinha lotéricas, né? Um segmento. Vocês compraram no início uma carteira? Compramos no início uma carteira, né? Para alavancar o nosso escritório, a nossa empresa. E aí tinha um segmento, essa carteira, e foi a grande sacada nossa, foi o seguinte, olha, a gente tem que surfar essa onda, vamos surfar e vamos entrar nesse mundo de segmento lotérico. E assim nós criamos uma palestra, né? Sua Lotérica Saudável. E aí, quando nós criamos essa palestra, na época, né? Eu falei, puxa, mas aonde vive o mercado, o empresário lotérico? Aonde ele está? Aonde ele se reúne? E aí foi muito legal que eu comecei a buscar informação desses clientes que fazia parte da nossa carteira, que era pequeno, e a gente viu que a Caixa Econômica Federal, a cada 3 meses, fazia uma reunião estratégica para o empresário lotérico, trazendo novidades. E aí foi aonde eu falei, pô, tá aqui, a veia do negócio tá aqui, eu vou entrar nesse mercado aqui, nesse segmento, e comecei a fazer contato com o pessoal da Caixa Econômica Federal, né, que era a superintendência. Então, Pinheiros, Santos, Guarujá, eu comecei a ir para vários lugares, São Paulo inteiro, né? Fazendo essa palestra. Fui em São José do Rio Preto, fui em vários lugares fazendo essa palestra aí, e deu muito certo, foi muito legal esse segmento. E a gente triplicou a nossa carteira de cliente em 2 anos, né? Legal. Entrei também com uma parceria legal, fui homologado pelo Sincoesp, que é um sindicato dos empresários lotéricos. Isso aí também foi legal, porque eu comecei a participar de congresso. Então a gente alavancou bastante. Falando um pouquinho aqui, o que diferenciou a gente lá no início foi a segmentação. E por ser um empresário que presta serviço, que ele é permissionário, né? Da Caixa Econômica Federal, o lotérico, ele tem que estar 100% regular. E essa foi a pegada. Eu fui nessa pegada. Cara, você tem que ter um DRE, você tem que ter um demonstrativo, tem que pagar o imposto, tem que fazer as prevenções das certidões. E isso eu comecei a mostrar no mercado, né, de lotérico, e isso deu muito certo para a gente. Foi muito legal nesse sentido. E a gente cresceu muito a nossa empresa
buscando, né, essa segmentação lá atrás. Atenção, atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceira Company Hero vai transformar sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. E foi muito interessante. Então você diria que esse um aprendizado nesse tempo foi a segmentação, a especialização talvez no nicho, foi uma coisa que ajudou muito vocês a alavancarem no início. Foi muito, muito legal. Eu acho que essa foi a sacada. Mas isso foi possível só, Matheus, porque eu tinha o contador sócio técnico no escritório. Então isso me deu assim a liberdade de fazer o comercial da Uidu, da Attentive na época. E você é contador também. E eu sou contador também, sou contador. Só que foi legal essa sacada. Eu tinha muito mais o lado comercial, o Moreira muito mais o lado técnico. Você fazia uma dupla. A gente fazia uma dupla. Cara, eu fico em casa, cuidando aqui da entrega e você vende. Né? Então, isso foi uma sacada muito legal que nós fizemos na época, que deu muito certo. Sim. Então, a Attentive lá atrás, o grupo Attentive, né, teve essa felicidade. E a gente também, até por vir para uma empresa grande, multinacional, nós tivemos também essa visão. Não dava para ter uma contabilidade, uma empresa de contabilidade, sem ter o corpo comercial. Então, isso realmente fez a diferença para a gente lá atrás. Excelente, excelente. E faz todo sentido, né? Nesse podcast aqui a gente já falou muito sobre segmentação, a gente já trouxe muitos casos aqui de segmentação, e vocês, de alguma maneira, são mais um desses casos, né? E a Attentive sempre teve um porte acima da média dos escritórios, né? Falando de Brasil, e depois isso se mantém também na Uidu. A maior parte das empresas de contabilidade no Brasil são bem pequenas, né? E vocês têm uma empresa bem bacana lá. Só para a galera entender, hoje conta um pouco da Uidu, quantas pessoas são na equipe, quantos clientes vocês atendem, conta o contexto atual de vocês, Niva. A Uidu nasceu de uma necessidade que o meu sócio Moreira viu. Isso foi em 2019, né? A gente viu a necessidade porque a empresa cresceu muito, muito mesmo, né? A gente chegou na época a ter 48 colaboradores na época. Só que o que acontece? A gente começou a fechar grandes empresas que precisavam muito mais de uma assessoria do que aquele pequeno. Sim. Então, o foco do atendimento operacional era muito mais para aquele cliente que demandava de lucro real, indústria, que tinha estoque, comércio. E aquele pequeno cliente, ele ficava sempre para depois. Então, na hora que ele precisava de um atendimento, ele não tinha aquele atendimento diferenciado. Então, aí o meu sócio me chamou e falou, cara, a gente precisa resolver, vamos montar uma outra empresa para a gente poder ter atendimento somente para os pequenos. E a gente ter uma outra empresa, que seria a própria Attentive, a atender essa demanda que era dos maiores. Falei, cara, legal, acho que esse é o caminho. E aí a gente criou a Uidu Contabilidade numa pegada de um atendimento para pequenas empresas com uma pegada de atendimento humanizado, né? Ser uma empresa de contabilidade digital, não vou dizer online, mas com uma pegada humanizada, né? Porque a online ela não tem essa pegada humanizada. Sim.
E aí isso foi em 2019, a gente criou a Widu Contabilidade. E aí sim deu muito certo, porque a gente tinha uma equipe, né, para atender num formato automatizado, né, mas ali focado no cliente, no atendimento do pequeno. E aí a coisa expandiu também, né? Isso foi super bacana, que a gente teve essa visão. Criou um grupo, né? E aí De criou um grupo, soluções. depois nós criamos a Niriu Contabilidade, que na realidade foi a Niriu BPO Financeiro. Começamos a fazer o BPO Financeiro, que foi mais ou menos nessa época que a onda aí de BPO Sim, para a empresa de contabilidade, até porque a automação, a tecnologia ajudou muito sim. o contador abrir mais o leque de atendimento, isso logicamente, graças a Deus que veio a automação, Aham. e hoje o contador tem aí na prestação de serviço dele o BPO financeiro para pequenas empresas, né? Uhum. Que isso foi muito legal também, que nós criamos uma outra empresa que chamamos de Niriu Contabilidade, fundamos também a Niriu, né? E eu, por uma decisão, acho que isso foi muito legal, né? A gente, poxa, vamos criar essas mais duas empresas, já pensando, de repente, de cada um cuidar, né? Cada um ser o CEO Sim. daquela empresa, daquela unidade, né? Então eu fiquei CEO da Widu Contabilidade em 2019, 20, que veio a pandemia, foi uma Sim. loucura, né? Em 2020. Mas eu fiquei dentro da Widu Contabilidade, cuidando da Widu Contabilidade, e agora em 2023 a gente, cada um ficou independente, né, com a sua empresa. Então eu fiquei na Widu Contabilidade, estou como CEO, como gestor, independente, sozinho, junto com uma galera, junto aí com a Bruna, que é a minha diretora comercial, minha filha, diretora Sim. comercial. Trouxe agora o meu filho para cuidar da parte contábil, né? Que ele está lá, o Felipe Moreira está cuidando da parte contábil. A Paloma é uma nossa sócia que a gente convidou. Ela trabalhava já com a gente já há uns 6 anos dentro da Widu Contabilidade. Eu convidei ela. Hoje ela está cuidando do BPO financeiro e da parte tributária, junto Uhum. com uma outra sócia, Natália. E na parte de departamento pessoal, na parte de RH, também convidei uma sócia, que é a Diane. Uhum. Pensei muito nessa questão de sócios, porque deu muito certo na Attentive lá Conta um atrás. pouco essa história da Attentive. Quando começou, vou chamar um programa de partnership, né? Mas como começou isso na Attentive, que é uma coisa já tem bastante tempo, e até mesmo um momento onde não se falava tanto sobre isso em mercado, e vocês já tinham lá um programa de partnership rodando. Mas conta um pouco essa história. Olha, a gente participava muito da Câmara de Contadores lá do Sescom. Então a gente foi sempre ali Sim, direto, né, participando. E você, contador, que não utiliza o Sescom, não participa, vale muito a pena. Vão realmente, porque vale a pena. Isso realmente foi divisores para nós no grupo Attentive na história, tá? O que foi legal, Matheus, foi o seguinte: a gente começa pô, qual empresa de contabilidade é uma referência para mim? Né? legal. Então, poxa, ali na Câmara dos Contadores, a gente viu ali, cara, várias referências. Legal. E eu lembro muito bem do Aleixos e Associados, né? Uma empresa que a gente tem muito carinho pelo senhor Aleixo. Deixa um abraço para ele, Cara, tem que trazer ele aqui, hein? se ele vê aí. Aleixo, um abração para você, cara. A gente admira muito, a família Moreira aí admira muito o teu trabalho. E o Aleixo, em um tema lá que ele foi convidado pela Câmara dos Contadores, ele falou muito sobre isso, sobre sócios, né? Você trazer sócios. E isso ficou muito enraizado no grupo Attentive e nós, assim, seguimos esse caminho. E principalmente eu, quando assumi a Uidu, Uhum. né? Eu falei, cara, para o Edu crescer, eu tenho que trazer sócios minoritários juntos, aonde eu posso ter uma retenção, porque a pessoa como sócio ela tem a dor do dono, Sim, ela vai cuidar da empresa diferenciada do que você ter simplesmente um coordenador de um departamento, né? sim. E você pode também remunerar muito melhor essa pessoa, né? Como sócio.
E, logicamente, tudo dentro da legalidade, Claro, né? claro. Jamais fora da legalidade, porque tem muitos empresários aí que faz de uma forma para não pagar imposto, não tem encargos, a gente não segue essa linha, segue a linha que o Aleixo sempre mostrou para a gente, né? E vem dando muito certo, né? A gente Quando foi o primeiro? Lá na época da Atente, que foi o Bruno, se eu não me engano. Quando na foi? época O Bruno foi Luciano, o primeiro, não sei. Tinha a Luciana também. Foi o Bruno, sim, foi o Bruno. Primeiro foi o Bruno. Pô, faz quantos anos isso? Isso faz uns 11 anos atrás. 11 Cara, anos. é mais. Acho que é mais, né? É mais, porque o Porque 2016 você 10, lá já era. uns 15 anos. Uns 15 anos, Acho pelo foi menos. lá na Praça da Sé, foi lá na sede, lá atrás. Então, ou seja, 15 anos atrás... 15 anos atrás a gente já estava com essa visão. A gente, bem lembrado, Matheus, tem o Bruno foi o nosso primeiro sócio, né? A gente teve a Michele, contadora também, que acho que foi até junto com o Bruno, né? Hoje a Michele, ela tem um escritório de contabilidade dela, hoje ela tem a vida dela aí, independente. O Bruno também, né? O Bruno também, hoje tem a empresa contábil dele, está fazendo BPO financeiro, dando assessoria também, mas o Bruno foi um cara bem que marcou bastante, o Bruno ajudou muito a gente no crescimento do Grupo Atente, foi um cara muito importante para a gente. Depois veio o Amaury, o Amaury até hoje está na Atente. O Amaury, um abração para você, cara. Você fez a diferença aí, ajudou muito, Moreira, foi muito legal. E aí teve o Amaury continua no Grupo Atente junto com o Fernando Moreira lá. Então a gente sempre teve essa visão, né? Lógico que a gente contratou um cara para dar uma assessoria para a gente, que foi o Bitinas, né, que ele ajudou muito a gente nesse sentido, de já começar a montar toda a estrutura da empresa com essa vinda de sócio minoritário. Como fazer isso de uma forma sem você, ainda continuo sendo dono, sabe? Desprender um pouquinho disso, né? Isso foi muito importante para a gente, né? Tá, é isso. Então, 15 anos atrás já tinha essa cultura de partnership. Falamos um pouco sobre o contexto, né? E os números até da Attentive, né? Chegou a ter quase 50 pessoas. Quantos clientes tinha nessa época aí? Chegamos a ter, nessa época, uns 300 clientes. 300 clientes, mais ou menos, né? Então, 300 clientes. E aí depois veio esse processo aí de cada um cuidar de uma frente, né? Sim. E, bom, chegamos então a um ponto importante que é o que eu quero falar muito com você aqui, Niva. Você falou já muito bem no início que um dos grandes diferenciais foi sempre ter um corpo comercial, né, no caso da Attentive, e a gente sabe que isso não é uma realidade das empresas de contabilidade no Brasil. A gente não tem diretoria comercial, não é uma coisa comum. Na Attentive a gente tinha, isso é um ponto positivo. Essa diretoria comercial, ela estava muito sedimentada no marketing de referências, no networking. Conta como é que começou isso. Você contou um pouco a história das lotéricas aqui, mas conta como é que começou a tua relação com o network, com a venda através de network. E aí depois a gente vai falar um pouco sobre o BNI, que é uma coisa muito importante, acho que nessa trajetória. Mas conta como é que você começou esse processo até chegar e entender que essa venda por network poderia ser feita de uma forma um pouco mais intencional. Bem colocado, Matheus. É importante, antes de falar até essa questão dessa virada, eu quero até deixar aqui para os contadores, vocês contadores, a segmentação do seu negócio, do seu escritório é fundamental. Mas você tem que olhar para dentro e ver se essa segmentação é uma segmentação, por exemplo, como os lotéricos, que eu tive o caso e tive a experiência, né? É tipo uma franquia. E eles se falam muito. Nessa que eles se conversam muito, eles criam grupos regionais. E nessa que cria um grupo regional, principalmente com o WhatsApp, que veio o WhatsApp, grupos de WhatsApp, o que acontecia? Via um empresário lá, lotérico, falava, olha, consegui fechar um contador aqui por R$300. E eu comecei a perceber um problema muito sério nessa questão dessa segmentação. Então, quando você pega a segmentação de franquias, peguei franquias da Boticário, da Cacau Show, tem que tomar cuidado, porque eles têm grupos regionais que eles se falam e começam a fazer leilão de valores de prestação de serviço, entendeu? Sim. E não por qualidade de atendimento e entrega de assessoria. E isso começou a acontecer comigo há 10 anos atrás, e foi em 2013. Começou a acontecer isso comigo, e também a questão
de o que poderia acontecer de uma privatização da Caixa Econômica Federal. Eu poderia quebrar uma incerteza sobre o segmento, né? Sobre o segmento, porque lá atrás, em 2013, o segmento lotérico representava 60% do meu faturamento. Então isso poderia me matar. Cara, e aí? O que fazer nessa situação, né? Eu surfei uma onda legal, né? Alavanquei esse segmento e aí eu comecei a pensar, eu tenho que sair fora, vou continuar na segmentação, legal, porque era bom, né? Mas eu teria que desenvolver buscar novos caminhos, novos horizontes. E aí foi essa questão aí realmente do marketing referência que a gente entrou em fevereiro, vai fazer exatamente agora, fevereiro de 2013, vai fazer 13 anos. Conta, né, como é que foi isso? Como que você chegou até o grupo de BNI, enfim? O meu irmão, ele ficou sabendo, né? Ele falou, Enivaldo, existe aí um grupo de empresário que se reúne semanalmente e, cara, achei muito interessante. Por que você não vai lá ver, né? Chama BNI e tal. E você tem uma pegada muito boa de relacionamento, tal, conversa, e eu acho que você vai se dar bem, né, nesse grupo aí de network. E aí eu fui numa reunião lá na Paulista. Aqui na grupo, Paulista? Aqui na Paulista, na verdade. Aqui, nós estamos aqui na Paulista, aqui pertinho, inclusive, né? E eu fui numa reunião e achei assim, super bacana, né? Falei, cara, eu preciso entrar nisso, meu. Eu tenho que entrar porque isso aqui pode ser realmente uma saída boa para o meu negócio, né? E aí eu comecei a conhecer o método, como fazer parte. E esse grupo era um grupo que se reúne até hoje, né? De quinta-feira. E lá tinha uma cadeira, né? Livre de contador. Vou me candidatar, vou entrar nessa, vou me candidatar. Fui numa reunião, preenchi a ficha e, cara, foi super legal. Eu fiz Explica para a galera que está ouvindo a gente, que não conhece, nunca ouviu falar disso, do BNI. O que seria o método? Explica como que é o método do BNI, para alguém que nunca ouviu falar disso, está ouvindo a primeira vez. E depois explica o que seria esse negócio da cadeira aí. Mas dá uma ensinada para a turma aí. Legal. Bem, você empresário que for procurar um grupo do BNI, o BNI ele é uma organização que está aí no mundo inteiro há mais de 35 anos, acho que já está próximo dos 40 anos. Tá? E o que me encantou no BNI é você ganha contribuindo, que eles chamam lá de Givers Gain, né? Ganhar contribuindo. Cara, isso o contador é o que ele mais faz, né? O contador está sempre indicando. Agora você imagina dentro de um método, né? Esse método de você fazer referência, você indicar empresas e aonde você tem o retorno depois. Falei, cara, eu já faço isso, então aqui eu estou no caminho certo. E lá no BNI, isso é mundial, tá? Não é só aqui no BNI São Paulo, BNI Brasil, não. No BNI você tem a exclusividade. Então você tem a exclusividade só você dentro de um grupo, né? No BNI, que era o grupo Next, eu seria o contador. Não teria outro contador, eu não iria competir. Então você não vai competir. Uma vez você entrou no BNI, você não vai competir com ninguém. Né? Então você é o contador, você tem a exclusividade da cadeira. E aí, conhecendo o método, por que esse método ele te dá essa exclusividade? Por que ele te dá essa exclusividade? Né? Ele te dá essa exclusividade porque se eu estou numa reunião e sei que tem uma pessoa da minha carteira de cliente que ela precisa de uma agência de marketing. Eu vou lembrar daquele cara que faz parte do meu grupo, que é a agência de marketing, que é o contador, que é o engenheiro, que é o corretor de imóveis, o corretor de seguro. Então, isso faz com que você... eu tenho uma referência para você, eu tenho uma indicação para você. Sim. Então, com isso,
você fazendo essas referências que eles chamam lá, que para a gente é indicação, você cria visibilidade. Você criando visibilidade dentro de um grupo, esse grupo vai querer trabalhar para você. E é assim que funciona o método dentro do BNI. Né? Então, você é referência dentro do grupo, o grupo vê que você é um cara que trabalha e gera negócio, né? E aí sim, eles começam a trabalhar e gerar referência. E a coisa foi assim, fantástica. Uma referência é uma indicação. Exatamente. E eu hoje, Matheus, eu tenho uma indicação lá do BNI de terceira, quarta, quinta geração. Explica isso. Referência da referência. Então, por exemplo, eu prestei um serviço muito legal, né? Fiz um excelente atendimento para uma referência que eu recebi, por uma indicação que eu recebi do BNI. O cara gostou. Essa indicação, eu trabalhei, se tornou meu cliente, começa a indicar a rede de relacionamento dele. Então, cara, é uma pegada fantástica, porque você entra num grupo do BNI, normalmente tem 40 membros. E esses 40 membros, imagina a rede de relacionamento de 40 membros. Você multiplica isso por 10, no mínimo por 10. Nossa. Você já tem muito 400, mais. E é muito mais do que isso. Né? Então, a coisa dá muito certo. Só que, lógico, comigo deu muito certo, e com você, contador, tem que ter estrutura. Você tem que ter gente. E você tem que ter uma estrutura comercial também, porque você começa a receber muita referência e você tem que atender. Sim. Porque também você é avaliado. É lógico que você está dentro de um grupo, né? Social, você tá dentro de né? um grupo. Se você dentro de um grupo deixar de prestar um serviço bacana, aí você também fica manchado. Claro. Então aí tem que tomar cuidado. E eles são, assim, é muita regra. Né? Lá o método, eles trabalham dentro de um método e bate forte. Né? E só que isso foi muito bom, porque é algo que é a minha paixão, eu gosto disso. Sim, né? sim. E o que é engraçado hoje na minha carteira de cliente, dentro da Widu Contabilidade, os meus clientes já sabem que eu faço parte de um grupo e o cara precisou de sei lá, um corretor, um cara que mexe com plano de saúde, uma agência de marketing. O cara sabe, pô, o Enivaldo está naquele grupo de empresários, eu vou falar com o meu contador. E o contador, você é referência, você é uma pessoa para o teu cliente, né, que você tem credibilidade, confiança. Então, sempre o teu cliente vai te procurar. E dentro de um grupo de empresário, né, que são realmente avaliados, né, e homologado por uma equipe, normalmente são empresários que não vai deixar você na mão. Né? Até porque o método força você a entregar um bom trabalho. Né? Então, isso também você começa a fazer não só ter 38 empresários, 30 empresários vendendo o seu negócio, mas você começa também a ter uma rede de relacionamento. Então, lá eu fechei muito relacionamento com advogados, né? Advogados trabalhistas, advogado societário, advogado civil, empresarial. Então, você tem um leque muito grande e aí você começa também a ter parceiros de negócio, auditores. E aí a Widu não é sozinha. Muita sociedade sai em BNI, né? Muita coisa sai do BNI dessa forma. Sim. Então, isso deu muita força para a Widu Contabilidade. Eu, em 2023, que eu assumi a Widu Contabilidade, eu iniciei ali... Você ficou quantos anos lá, Niva, no BNI? 13 anos. Eu fiquei 12 anos. A Widu ainda continua através da Bruna, mas você ficou 12. 12 anos. Eu fiquei 12 anos. Muita coisa, hein, cara? E a Bruna está lá, então a Widu continua. Né? Hoje a gente está em 2 grupos do BNI, né? A Bruna como diretora de um grupo e também como membro do grupo Gênesis, que ela está aí um bom tempo, aí uns 7 anos mais ou menos. Né? Então a Widu, ela realmente está no BNI e isso faz uma diferença. Como eu ia dizer, em 2023 eu assumi a Widu, né? Com 100 clientes mais ou menos. Graças a Deus, hoje a gente, depois de 3 anos, a gente está com quase 300 clientes. Top. Tá? Fera. E isso é o marketing de referência, como você disse, marketing de referência. E, logicamente, a nossa empresa também
é assessorada aí pela Monflag. Nós também estamos aí nas redes sociais, a gente Legal. vem fazendo aí o nosso marketing multimídia aí, que é super importante, né? Mas, cara, o network faz toda a diferença. Eu tenho algumas perguntas aqui, porque o que eu vou fazer? Eu vou fazer o papel do cara que não entende nada de BNI. Eu já fui membro também, já falei isso daqui pra galera, inclusive representando a própria Attentive na época que eu trabalhei por lá. Eu era membro como se fosse na cadeira de contabilidade. Eu era na cadeira de contabilidade, né? Porque um tempo, mas assim, eu vou fazer o papel de quem não entende nada pro cara que tá me ouvindo aqui, tirar as dúvidas através de mim. O BNI, você acabou de falar de indicações e tal, e você falou de um método. Esse método, assim, ele vai forçar os membros a trabalharem, como você mesmo disse, para o grupo, certo? Como é que funciona esse trabalhar para o grupo no sentido de quanto tempo isso leva, qual que é o tempo, como é que você fazia, cara? Porque você sempre foi um cara a gente chegou a participar da convenção nacional do BNI em 2018? 18, lá em BH. 18, você falou lá. Sim, então você foi convidado a falar como membro de destaque, com convenção nacional, turma do Brasil inteiro. Tava o fundador do BNI a nível mundial, assim. Então o foi convidado a falar porque é uma pessoa muito relevante, né, para o BNI Brasil. Você, quanto isso dava de trabalho, tempo? Como é que você se organizava? Cara, o cara que está em dúvida e não conhece e não sabe nada desse método, em que consiste esse método? Como que essa visibilidade se dá? Me dê mais detalhes sobre isso. Boa pergunta, Matheus. O seguinte, quando eu entrei no BNI e vi essa questão do método, você tem que trabalhar. Você tem que realmente colocar à disposição do grupo, onde você tem um grupo de pessoas e lá tem coordenadores. Explica, né? Essa estrutura aí de liderança. Lá tem líderes, isso. Você tem lá o presidente, né, do grupo, vice-presidente do grupo, o tesoureiro do grupo, e lá depois você abaixo tem os líderes, né? Então, num primeiro momento, né, 6 meses depois eu fui convidado para ser tesoureiro. E eu não falei não, eu não falava não para o BNI, eu sempre falava sim. Tudo tem uma solução, e sim, sempre sim. Então, dentro do BNI, em 6 meses eu fui, já estava lá no trio de liderança, que chama, né? Trio de liderança, que é o presidente, vice-presidente e tesoureiro. Eu, sendo tesoureiro, eu estava lá na frente, né? Você acaba sendo destaque. A sua visibilidade ela é muito maior dentro de um grupo de empresários. Você vai ter algumas atribuições. A reunião é no formato, né? U, e lá tem a mesa onde fica o trio de liderança. E ali, eu no trio de liderança, eu já tinha uma visibilidade diferente. Você tem algumas atribuições, né, que você passa a ter onde eu cuidava, semanalmente, eu acho, né? Semanalmente. Então, eu cuidava do caixa, né, do grupo, que tem um caixinha, cada grupo tem o seu caixinha próprio para suas despesas, né, onde cada membro faz uma pequena contribuição, né, e você faz a gestão desse caixa e presta conta para todo o grupo, né? Então, isso eu sempre separava toda terça-feira de manhã para trabalhar para o grupo. Legal. Então, eu já deixava a minha agenda lá, terça-feira, das 8 ao meio-dia, eu ia trabalhar para o grupo. Então, eu fazia o fechamento do caixa, prestava conta, tudo direitinho, e já fazia as minhas reuniões de 1 a 1. O que é a reunião de 1 a 1? A reunião de 1 a 1 você marca com outro empresário, né? É legal você saber disso, que é muito importante. E cada um tem meia hora para falar do seu negócio. E há 10 anos atrás, né, 13 anos atrás, a gente não tinha a tecnologia de fazer reunião online. Então era como? Era ir realmente no escritório. A gente tinha que ir no escritório, marcava um horário, ia conhecer a empresa, a estrutura, né? E isso não era meia hora, era 2 horas. E fora para você, né, locomover na cidade de São Paulo, era 2 reuniões dava para fazer por dia. Então, normalmente eu fazia 2 reuniões por semana. Então, você tem 38 membros dentro de um grupo. Cara, tinha semana que eu fazia muito mais de 2 para conhecer o negócio desse membro e os membros conhecer também a minha empresa. Então, isso, gente, cria visibilidade, cria credibilidade. Lá eles falam muito do fator VCR, visibilidade, credibilidade e rentabilidade. Então, você trabalha a sua visibilidade, credibilidade é na entrega,
no engajamento que você tem com um grupo, Uhum. né? Então, esse engajamento que você tem com o grupo, isso vai mostrar que você, pô, eu estou aqui à disposição, pode contar comigo, em qualquer cadeira que vocês me colocarem, eu estou à disposição. Era essa a minha pegada, Uhum. né? E isso trazia credibilidade. E aí começou a ter rentabilidade. Hoje, a gente agradece ao BNI mais de R$1 milhão por ano, Uhum. só de negócios fechados. Uhum. Então, você vê aí o nível que a gente tem hoje de negócios fechados dentro do BNI. Logicamente, eu tenho a felicidade, você, empresário e contador, tem a felicidade de você fechar contrato anual. Contrato recorrente, desculpa. Você tem um contrato recorrente. Então, todo mês você agradece esses negócios fechados. Uhum. Né? E hoje, isso dentro da WeDo, no meu faturamento ano, representa aí R$1 milhão, R$1.100.000 no meu faturamento. Tá? Muito bom, cara, muito bom. E assim, uma dúvida que eu sei que existe, é comum da galera, quando conhece o BNI, vê esses rituais, fala, pô, cara, tem então, toda semana um encontro, tem esse negócio de negócio, tal. O cara fala, pô, é igual uma maçonaria. Cara, tem muita gente que fala isso. Muitos membros chegam e falam, cara, o BNI é uma maçonaria? E eu te pergunto, você que ficou 12 anos lá, o BNI é uma maçonaria? O que diferencia o BNI de uma maçonaria? O BNI, logicamente, não é uma maçonaria, né? Mas nós se reunimos lá, temos empresários de todos os segmentos, né? Que isso é legal também, mas não é uma maçonaria. A gente tem uma rede de relacionamento muito bacana. A gente, logicamente, não tem só a questão em si de fazer reuniões comercial visando a receita. Lógico que todo mundo entra lá para faturar mais, não tenha dúvida. Mas o que é bacana é que a gente a cada 2 meses tem um evento. A gente se reúne, vai num bar, vai num restaurante, vai num clube. A gente tem uma rede assim de amizade muito legal, porque você faz negócios com amigo, é muito mais gostoso. Entendeu? E você se sente mais seguro também de referenciar essa pessoa que é teu amigo, que toda semana você está se encontrando, tomando um café, almoçando junto, né? Então, isso é uma diferença, né? Então, além de ter um método que pega muito forte, mas também tem esse lado de você relaxar, de você trocar ideia. Então, fazer negócio com um amigo é muito melhor ainda. Então, isso que fez assim, uma diferença bem bacana e fez com que a empresa crescesse muito nesse sentido. O que eu digo para você, empresário, a dica que eu deixo para você, empresário, tem que ter estrutura comercial. Você precisa ter uma estrutura para você entrar num grupo de network, seja BNI ou não, porque você vai entrar lá para fazer a diferença. Então, tem estrutura. Monta o seu time comercial. Pega um apoio da Monflag, que é importantíssimo, ter um apoio, e você focar. Porque se o contador não pensar na estratégia da sua empresa e ficar só no operacional, atendendo Receita Federal, você não vai crescer. E é isso que eu deixo um recado aqui, Matheus, para os empresários, porque muitas vezes o contador, ele se aprofunda lá, mergulha no operacional, atender Receita Federal e ficar ali naquele terrorismo imenso, né? Porque não é fácil, é insano a vida de um contador, né? É insano a vida de um contador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você esquece da estratégia da tua empresa. Você deixa a estratégia de lado. Sim. Né? Então, cara, você ir para um grupo de network, um grupo do BNI, estrutura direitinho, monta a sua equipe e vai para cima. Lógico, poxa, eu quero entrar no grupo BNI, hoje a minha estrutura é pequena. Cara, tudo bem, eu acho que dá para você se dedicar, entendeu? Lógico que tudo é muito esforço, muito trabalho, mas você já vai montando a tua estrutura operacional, entendeu? Sim. Para que isso dê certo. Claro. Você lembra, tinha você comigo, né? Entrou o Renato, né? Entrou a Bruna, né? Então a gente tinha uma estrutura comercial, a gente teve a assessoria do Gilberto Cunha, né? Foi super bacana, acho que foi um marco na Atente, você lembra? Sim. Você fez parte disso, foi muito bacana que o Gilberto tá devendo uma vinda aqui no nosso podcast, toda hora fica enrolando. Um abraço aí, Gilbertão. Tá morando lá em Balneário. O Gilberto fez uma diferença muito bacana, e aí você vê, a gente começou a ter estrutura, né? E aí você entrou num grupo de BNI também.
E é legal, o BNI dá essa oportunidade de você ter uma estrutura comercial, de você colocar também outras pessoas em outro grupo. Agora, você, contador, empresário, você pode participar somente de um grupo, seu CPF, né? Então é isso. E os desafios, assim, o que você acha? Assim, como qualquer coisa na vida, tem o seu lado muito positivo e tem seus desafios também. Quais são os desafios ou os pontos negativos? O ponto negativo talvez não seja grande ponto, mas sim também, sei lá, tem algum ponto negativo que você enxerga, algum alerta? O que o BNI tem de talvez que não é tão bom? Tem alguma coisa? Pensando que aqui a gente está falando com pessoas que não conhecem, né? Até para você dar uma visão honesta sua. Olha, uma visão honesta, eu não vejo o lado negativo, não. Tá. Porque se você pega uma organização que está no mundo há quase 40 anos, então os caras não estão para brinquedo, não. Os caras estão muito grandes, arrojados. Então existe um método ali dentro que dá super certo. Então eu não vejo um lado negativo. E o contador ele quer ficar onde? Onde o contador quer estar neste momento? Uma reunião de empresários. Deveria querer, pelo menos. Deveria querer. Imagina o seguinte, eu estou numa reunião onde tem 40 empresários. É o que eu mais quero na minha vida. É o que eu mais quero. Quero estar nesse meio aí, né? Então, eu não vejo assim ponto negativo. Existe o método e o método, ele existe, deu certo e dá certo, você tem que cumprir. Você tem que seguir. E não trabalhar contra o método. Eu falava muito isso quando eu era membro do BNI. Cara, não adianta nada você entrar numa organização de network, ou que seja até numa empresa, e você brigar contra o método. Então você entrou no lugar errado. Claro. Então você não acredita, porque o BNI nada mais são franquias pelo mundo inteiro, né? E tem esse método. Você não vai trabalhar contra o método, porque o método dá certo. Se você trabalhar contra o método, é melhor você sair e trabalhar dentro você mesmo solo. E o empresário em si, vamos lá, Matheus, ele é muito sozinho, o empresário. É muito difícil a vida de um empresário, né? Você não tem com quem dividir. E por isso que muitos empresários vão dividir aí e chorar as mágoas com o contador, né? E você fazer parte de um grupo de network, ali, você não está sozinho. E você vê que não é só você que tem problemas. Todo mundo tem problemas. E você começa a dividir experiência dentro de um grupo de network. Pô, eu passei por uma situação tal, eu fiz assim. Aí você começa a escutar advogados que passou por uma certa situação, o cara que é de agência de marketing, o cara que é corretor. Então, tem ali 38 empresários que se divide experiência. Isso não tem preço, é imensurável. Num grupo de network como o BNI, que as pessoas não conseguem entender. Eles entram, tem lá um investimento a ser feito aí de 4, 5 mil reais, agora não lembro quanto que está, né? De 4 a 5 mil reais, o cara já quer o retorno imediato. Mas por ano esse valor. por ano esse valor. Se você pegar 4, 5 mil reais, Matheus, divide por 12, quanto que dá isso, Matheus? É 600 reais por mês. 600 reais por mês, você tem uma equipe de vendas de 38 pessoas vendendo o seu negócio. E fora que você tem essa troca, que eu estou dizendo aqui, e isso é imensurável, entende? Legal. Então, é isso que para mim, assim, faz uma diferença imensa. Sai da cadeira. O empresário, o contador, tem que sair da cadeira. Tira a bunda da cadeira, e vai para o mercado, vai buscar o seu sonho, vai crescer, vai pensar na estratégia e busca um grupo de network. Deu muito certo para mim. Deu muito certo. Sim. A gente conseguiu montar, na história do grupo Attentive, nós conseguimos montar 3 empresas. Sim. Entendeu? E hoje, se você falar de grupo, né, são empresas, graças a Deus, muito bem sucedidas. Né? Tá muito bem no mercado, muito bem posicionada. E isso faz a diferença. Faz uma grande diferença. E eu não vejo ponto negativo. Legal. Num grupo de network, tem método, trabalha para o método, não contra. Um ponto, assim, que eu hoje tenho muito contato, né, com muitos contadores, muitos, assim, e converso com muitos. E eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras no ano passado,
tem mais uma na semana que vem. E eu falo do BNI. Eu falo, sabia? Eu falo bastante, porque... E aí eu não ganho nada, tá aí, galera? A gente não tá ganhando nada, não. Viu? Inclusive o BNI, podia chamar a gente aí, né? Porra, a gente não tá ganhando nada, não, tá? Já teve cliente meu que falou que ouviu eu falando no podcast do BNI e entrou. E é membro hoje. Então isso é sempre bem bacana. E assim, eu sou muito honesto, porque a minha experiência ela veio através do Enivaldo, através da Attentive. E o que eu entendo, né? Sai um pouco da história do BNI, mas assim, cara, o que pega, Niva, que eu vejo que é uma dor aí do mercado? Pô, o cara, ele tá... Vamos supor, o cara tá numa região, a gente tá aqui em São Paulo, como você falou, tá na Avenida Paulista, aqui, capital, a gente sabe que São Paulo, ela respira negócio, né? Então, a maior parte dos eventos do Brasil, de qualquer tipo de segmento, acontece aqui, então você tem muito acesso. Mas às vezes tem um cara que tá lá em uma cidade de interior, né? Já muda, o ritmo muda bastante, muda o acesso, muda muita coisa. E aí tem as empresas que abriram no passado, igual o Grupo Attentive, sei lá, como você mesmo falou, tem 23 anos, eu acho que elas pegaram um momento diferente dos negócios. Qual sentido? A indicação, ela acontecia de forma meio que natural, porque não existia outros recursos para eu chegar até um contador. Pô, precisa de indicação. Hoje o cara ele pode ir para a internet, que é o que a Monflag faz, ele vai ser bombardeado pela rede social com muito anúncio de contabilidade, e ele sim pode buscar indicação, mas ele já tem outros meios. Ele tem recursos hoje que facilitam muito. E aí eu acredito que se hoje a Attentive fosse aberta hoje, do zero, você e o Moreira abrissem hoje, vocês teriam que tomar outros caminhos para o negócio se desenvolver diferente do que vocês tomaram no passado. Vocês teriam que ser um pouco mais arrojados, porque tem mais concorrência, tem mais recursos, tem muita coisa diferente. Uhum. Então o cara que está abrindo o escritório hoje, ele tem que abrir já com outra mentalidade. Ele não pode abrir o escritório, se trancar lá no escritório dele, ficar lá trabalhando só na operação e esperando que daqui a 20 anos ele vai ser uma empresa grande como vocês, porque a chance é que ele não seja. Uhum. Né? Existe uma grande chance que ele não seja. Ele vai ter que se mover muito mais. E aí é por isso que eu converso com muitos empresários, muitos empresários do setor contábil, o cara tá 2, 3, 4, 5 anos, o cara tá estagnado. 2, 3, 4, 5, 10 anos estagnado. Aí você pergunta pro cara, mas como é que são as ações de venda que vocês têm? Pô, não tem nenhuma. Só aguardo a indicação vir. Cara, isso não tem condições, cara, um negócio desse. Então hoje qualquer empresa, qualquer setor tá preocupado em como é que tá prospectando o cliente, qualquer setor. O setor jurídico está preocupado, o setor de saúde, todo mundo dedica energia para captação de clientes. E o empresário contábil, eu acho que é um dos únicos que ainda fica muito parado esperando a coisa acontecer. E quando você vai falar, então, quais são as possibilidades? Vamos buscar cliente? Quais são as possibilidades? Grupo de network virou uma possibilidade muito factível. Então tem cara que às vezes está você já deu vários exemplos aqui, Niva. Você falou da lotérica lá atrás que você fez, depois você falou aqui da entrada no BNI, e sempre aproveitando as oportunidades que até mesmo através da sua carteira você tinha. E aí o cara, às vezes você está aí do outro lado. Você tem uma carteira forte de, sei lá, clínicas. Cara, procura o sindicato, o Nivaldo falou isso, procura o sindicato dos caras de odontologia perto de você, por exemplo. E procura ver como é que você pode contribuir. A gente está num momento muito importante de reforma tributária. Cara, monta uma palestra sobre reforma tributária, o que muda pro segmento e tal, e mete esse cara. Vai para cima. Aí, beleza, faz ações. Aí eu conversei com uma pessoa no final do ano passado, o cara falando sobre vendas e tal, o cara contratou a gente, inclusive. Falei, cara, legal, bacana. Ele falou, pô, eu tenho contato com isso. Eu falei, cara, você já fez alguma palestra, algum conteúdo para esse lugar aqui que você atende? Não. Eu falei, como não? Ele falou, pô, aí ele reclamando pra mim que tava estagnado, que tava precisando. Eu falei, cara, mas você fez isso? Mas, pô, você tava falando que você tem acesso a essa pessoa. Você usou esse acesso pra conseguir visibilidade? Não fez nada. Ele falou, pô, não vai acontecer, assim, não vai cair do céu. Aí, mais uma vez, o escritório de 30 anos estava acostumado no início que tinha. Hoje não vai ser assim. Hoje tem muita gente mais sagaz. Então, vira uma oportunidade muito interessante, uma iniciativa como a do BNI. Por isso que eu quis trazer ela pra cá. Porque é uma coisa que tá no alcance de muita gente fazer. A dificuldade ali vai ser muito mais encontrar um grupo que tem espaço. Mas encontrando, o que impede um empresário de investir os 4, que seja 10, cara, que seja 10 mil por ano, para conseguir visibilidade, para conseguir estar num grupo semanalmente com 40 empresários. O que impede o cara de fazer isso e por que o cara não faz? Na minha cabeça todo mundo deveria fazer. Todo mundo deveria ter uma ação como essa. Não tem porquê não. Eu não vejo o porquê, né? Já no BNI, já passaram muitos contadores no BNI, né? Nos grupos do BNI, né? A questão, Matheus, que não dá continuidade, não consegue dar a continuidade por falta de estrutura. Porque, como eu disse lá atrás, a vida do empresário contábil é insano,
ele fica preocupado com as obrigações, com o risco que ele tem dentro do escritório. Mas eu acho que tem uma questão de mentalidade aí, Niva. Você não acha que tem, não? Uma questão de mentalidade? Tem sim. Tem uma questão de mentalidade que a pessoa precisa se estruturar. O que vem primeiro, o cliente ou a estrutura? Cliente. Pois é. Cliente, não tem como, né? Pois é. Eu também acho. O cliente vem primeiro. Vem primeiro, não tem como. Eu vou buscar cliente e depois eu vou me estruturar. Você vai ter que fazer, você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Não tem para onde correr. Pra você crescer, não tem outra saída. Não tem, entendeu? Você não vai... Então, assim, ao mesmo tempo que sim, você precisa se estruturar, você precisa investir, mas eu acho que precisa ter uma mudança de mentalidade. E o BNI, eu acho que ele ajuda muito na mudança de mentalidade, porque você vai ter contato com pessoas de outros segmentos, com outra mentalidade, você aprende... Fala você, assim, o seu lado pessoal, empresário, o quanto isso pode ter contribuído com você? Como você enxerga a contribuição para esse lado? Que não é um lado necessariamente do negócio, mas influencia no negócio. Cara, tem contador que só sabe falar de coisa técnica. Tem contador que não sabe falar de negócio. Você é um cara que conversa com qualquer empresário sobre qualquer tipo de negócio. Isso é uma coisa que você aprende também lá. Sim, aprende muito, né? A vantagem de você conviver com essas pessoas, com esses empresários, primeiro você vai desenvolver o seu lado de apresentação, de postura, né? Com certeza. Como ser o protagonista, né? Uhum. Que momento eu tenho que ser protagonista de uma reunião? Um protagonista ali naquele grupo. Tem um momento, e você também tem que saber o momento, né? Porque senão querer ser sempre protagonista, você já vai ser visto com os maus olhos, né? Então, cara, eu me desenvolvi muito em nível de fala, de escuta. Sempre fui uma pessoa que trabalhei muito ao meu lado de escuta, né? Não atropelar os empresários, as pessoas. Eu acho que isso é importante. E aí você, sim, naquele momento certo, você poder falar do seu negócio, falar da sua visão como pessoa, como ser humano. Então, tudo isso você aprende muito. A gente escuta muito lá, Matheus, no BNI, estamos falando aqui do BNI, porque é um grupo de network que realmente faz a diferença, é o maior grupo de network do mundo, então nós estamos aqui falando do BNI, né? Lá você aprende muito no BNI, você realmente se relacionar com pessoas e você conversar. E o feedback. O que é bacana é isso, porque o método faz com que você tenha feedback. E esse feedback faz parte do método. De um bom atendimento, de uma boa postura, de uma pessoa, cara, que faz a diferença. O que é legal lá, tem prêmios. Você tem prêmios do mês. Quem foi o destaque em referência. Então, isso também é fantástico, porque você vai lá e premia aquela pessoa que fez a diferença, né? O reconhecimento. Lá chama o método do reconhecimento. Sim, sim. Então, tudo isso faz com que você, cara, eu tenho que me desenvolver. Eu estou no meio de um empresário, para me destacar, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que crescer. Eu fui buscar treinamento de comunicação. Né? E dentro do próprio BNI, que tinha empresárias lá, tinha uma empresária lá que era a Comunique, acho que você lembra do pessoal da Comunique, que fez um excelente trabalho, até dentro da Attentive. E para mim, eu olhava no espelho e eu mesmo via eu lá fazendo um discurso, porque lá dentro do BNI, pessoal, você tem que falar da tua empresa em 30 segundos. Olha que loucura. Como eu vou falar da We Do em 30 segundos? Para todo mundo, né? Para todo mundo. E é toda semana. E isso faz com que você se desenvolva, né? Isso. Então, eu acho que isso para mim foi assim muito bacana. Por isso que eu falei para você que tem algo dentro do grupo de network que é imensurável, não é só o fechamento do negócio. O fechamento do negócio vem, lógico que é excelente, né? Mas você desenvolve muito, cara, em nível como empresário, como pessoa, como ser humano, como você pode ajudar as pessoas, que lá é isso, né? Ganhar contribuindo, né? Sim, para ganhar. Contribuir para ganhar. Então é isso, cara. Isso para mim foi fundamental. Mudou muito, né? Foram realmente divisores de água. Agora você tocou num assunto, Matheus, que poucos empresários acabam fazendo. Pô, se eu tenho um cliente
Vamos lá, a gente trabalhava muito esse lado de segmentação, pet shop. Sim. Cara, eu tenho lá 1, 2, 3 pet shop. Eu vou ficar bom em pet shop e vou começar a fazer vídeos falando sobre a vida do empresário de pet shop, né? Fazer o canvas, né? O que é a vida desse empresário. Sim. Pô, você lembra que a gente fazia várias coisas lá, né? No escritório? E, se você é pequeno, você tem que ir aonde eu tenho uma oportunidade. Então, não tenha dúvida que lá atrás existia uma carência imensa, né? E lá atrás realmente era indicação, não era de referência, era indicação. Então você tinha que atender a tua carteira e você era indicado, né? Uhum. Então não tinha as redes sociais. Aí quando veio realmente aí o boom aí, né? Das redes sociais foi fantástico, né? E mudou muito, né? Só que fez o que o empresário, cara, ele não dava mais para ficar lá no meio de um monte de papelada dentro do escritório dele, esperando indicação. Ele realmente tem que. Acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto que eu acho que a gente está aqui para discutir, galera. O que eu gosto de fazer aqui, compartilhar com você que está me ouvindo aí, trazer possibilidades, trazer caminhos. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar para um público maior, eu falo o seguinte: nunca existe um caminho certo ou um errado. Acho que ninguém tem que assumir esse papel de dizer o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Você tem que ter possibilidades. Então, assim, tem cara que vai crescer fora do BNI, por exemplo, mas ele vai fazer alguma coisa para isso. Tem cara que vai crescer com marketing digital, tem cara que vai juntar tudo isso. Eu não vou falar que, por exemplo, eu enxergo o seguinte: quanto mais possibilidade de crescimento eu tiver, maior é a minha chance de conseguir alcançar o que eu sonho. Então, eu não escolho se é um ou outro, porque é outra coisa. Tem muita coisa no mercado contábil que fica assim, Niva. Eu tenho BNI, então eu não faço marketing. Eu faço marketing, não faço BNI. Eu vou prospectar, então eu não faço o lead de inbound. E, cara, é um pensamento muito pequeno, é um pensamento muito escasso. Assim, eu acho que você tem que ir escalando, fazendo que nem você estava compartilhando comigo. Cara, vamos lá, tô no BNI agora e vou fazer lá, vou destinar uma verba para investir em mídia. E eu acho que esse é o pensamento correto, que as empresas bem-sucedidas seguem. Elas não matam uma coisa para fazer outra. Se tá dando certo, elas continuam e empilham. Tem uma coisa que você tem que guardar, e eu acho que para 2026 você deveria focar nesse termo aqui, chama empilhando sucessos. Empilhar sucessos. Um empresário bem-sucedido, ele empilha sucessos. O BNI deu certo. Tô dando o resultado aqui. Show. Eu não paro ele para começar outra coisa. Não, eu mantenho ele e eu faço outro. E aí eu vou buscar essa outra coisa até ela dar certo. Depois que ela dar certo, eu não paro as duas coisas anteriores. Eu vou fazer uma terceira. E eu vou fazendo assim, empilhando coisas que dão certo. Quantas coisas você já empilhou dentro da tua área de vendas na sua empresa de contabilidade que deram certo? Quantas? Às vezes nenhuma. Às vezes nem duas. E às vezes você fez uma e parou. Cara, é loucura. Como é que você fez, deu certo e para? Você não para uma coisa que tá dando certo, cara. Mas é porque não deu tempo na operação e tá puta. Não dá. Não dá pra ser assim, entendeu? Porque fica frágil, o negócio fica pequeno. Eu acho que em 2026 a gente tem que subir cada vez mais o sarrafo. Tem que subir a régua, né? E eu acho que quem não conseguir subir essa régua, o mercado, vocês viram, a gente fez aqui um mês de dezembro especial de reforma tributária, só falando de reforma tributária. Cara, se você entende que você não vai conseguir passar por esse processo inteiro e crescer, você provavelmente vai ser absorvido por alguém e tá tudo certo também, mas é entender que para que você possa ter uma empresa saudável e que cresce, precisa ter caminhos. E não existe um caminho certo e um errado, existe caminhos que você pode trazer e ver quais deles você vai empilhar, né, dentro da sua empresa. Não gosto dessa ideia do pessoal, não, eu faço isso, não faço isso, faço isso, não faço isso. Cara, tem que fazer tudo. Se eu tiver grana o suficiente, eu faço tudo. Sim. Cara, sim. Se eu tenho um canhão ativo e ele funciona, se eu tiver 5, vai funcionar muito mais. Se eu tiver 10, vai funcionar muito mais. Eu não vou ficar lá, não. Eu tenho um, mas eu não vou fazer 2, não, porque um já é bom o suficiente. Não. Cara, você tem que pensar pra frente, com progresso. Então, eu acho que o papo hoje, Nivo, aqui, foi muito essa ideia da gente trazer, e você é um cara, uma referência, assim, enorme no BNI, uma pessoa de sucesso dentro do grupo e que a sua empresa se mantém lá ainda. É claro que ele vai ter, como qualquer coisa, você tem seu esforço e não tem como conseguir nada sem esforço, mas assim, é uma coisa que faz sentido, dá resultado, eu sempre recomendo. Então eu acho que seria bem bacana trazer um episódio aqui só sobre isso, e nada melhor do que trazer não alguém que está ganhando alguma coisa e falar sobre isso, alguém que participou e que genuinamente teve resultado lá dentro, né? Então é por isso que eu pensei nessa ideia, a gente conversa com muitos contadores aí, e a intenção talvez seja abrir o horizonte para mais um caminho.
E já falei aqui de Exatamente. marketing digital, já falei de prospecção. Qual que é o meu papel aqui com você? Trazer caminhos para você ver aqueles que funcionam para você. Não tô para dizer aqui que você tem que fazer isso amanhã, não, mas é um caminho legal você conhecer, que existe esse caminho também, né, Niva? Concordo com você. Eu acho que o empresário ele tem que realmente buscar dentro do negócio dele. Você falou aí muito em 2026, aqui para você, empresário, eu deixo um recado. Lá na WeDo Contabilidade, nós temos projetos. Estabelece 3 projetos para 2026 no seu departamento comercial. 3. Cara, e foca nele. Matheus falou aqui, marketing digital. Então é um projeto, eu chamo de projeto. Uhum. Vou fazer network, vou buscar um BNI, é um projeto, entendeu? E retenção de clientes. 3 projetos na minha área comercial, que é pós-vendas, que é a retenção de clientes, né? E foco nele. E vou para cima, entendeu? E eu tenho que ter meta. Quantos por cento eu quero crescer? Eu quero crescer 30%. E eu vou buscar os 30%. Se eu falar que eu não quero... vai cair, vai vir. Então, não dá. A empresa... eu falo muito isso lá, Matheus, na WeDo. A empresa tem que estar sempre em movimento. Em movimento. E quem move a sua empresa é você, CEO, é você, gestor do negócio. Entendeu? Então tem que estar em movimento. E graças a Deus que há 13 anos atrás a gente deu esse passo, que foi um movimento dentro da WeDo, dentro do Grupo Attentive, que nós fomos dentro de um BNI, de network, chegamos a participar em 4 grupos de BNI, né? Então vocês vão ver que realmente fez uma diferença imensa. E o que é legal, eu disse aqui, que a gente chegou a agradecer R$1 milhão, né, em negócios fechados durante um ano de 25, e a Bruna, a minha sócia diretora comercial, ela foi premiada no ano passado, que ela gerou de negócios dentro do BNI mais de R$1 milhão. Então a gente recebeu R$1 milhão e conseguimos, dentro da nossa rede, nossa carteira de clientes, gerar para os membros mais de R$1 milhão. Olha que bacana. Legal. Isso é o Giver's Gain, né? Ganhar contribuindo. Boa, muito então bom. É isso. Muito bom, acho que deu para dar uma boa explicação, uma boa visão. Espero que vocês tenham entendido e gostado aí da ideia. E eu quis trazer, na hora que eu pensei em fazer um episódio sobre o BNI, eu falei, cara, tem que ser o Enivaldo, porque eu acho que é a pessoa que eu conheço que é mais entende do assunto, participou, são 12 anos, né? 12 anos não são 12 dias, né? E aí é legal trazer isso daí para vocês como caminhos aí e possibilidade de crescimento. Acho que é uma pauta bem estratégica. Se vocês têm sócio aí, compartilha isso com seus sócios. Se vocês nunca ouviram falar, pesquisa, às vezes tem na tua região um grupo, faz sentido, né? Eu acho que é bacana. Hoje em dia tem grupos online também, não tem? Tem Isso que é legal, né? Grupos online. Hoje as reuniões elas estão no formato híbrido, né? Então facilita. Dois dias por semana presencial e 2 dias online. Por mês. Por mês, isso, desculpa. São 2 reuniões por mês online e 2 presencial. Por quê? O presencial é muito legal ainda, né? Porque esse tete-a-tete e tá em alta, cara. Né? Tá em alta, o contato humano tá em alta. O contato humano não tenha dúvida. O que é bacana, assim, o online funciona bem, na reunião de 1 a 1 lá, que é conhecer o negócio do outro empresário. Hoje é tudo online. E antes não, antes era tudo presencial. Então isso facilitou muito você ser um membro do BNI. Show. Entendeu? Facilitou muito. Então as reuniões hoje estão no formato híbrido, né? Tem sim grupos 100% online, né? Que ajuda também, né? Quem gosta aí do online, aquele jovem empresário aí que está começando, curte muito online, e dá para ser um membro, sim, fazendo reuniões, participando de reuniões online. E o BNI, gente, está no Brasil todo. Interior de São Paulo, o BNI é fortíssimo. Grande São Paulo, o BNI é fortíssimo. ABC, Guarulhos, Mogi, cara, tem BNI para tudo quanto é lugar. Minas, tem no Sul. Minas, Paraná, muito forte em Paraná, Curitiba, Londrina, cara, Rio Grande do Sul, Nordeste. Então isso. Você, perto da tua região aí, você vai encontrar. Provavelmente vai encontrar algum. E aí eu recomendo que você procure. Matheus, o que é legal, só para deixar uma deixa aqui, eu tenho muito contato com o pessoal da direção lá do BNI. O BNI está em expansão na cidade de São Paulo. Eles vão dobrar de tamanho em nível de grupos na cidade de São Paulo.
Então, você que está assistindo, né, a gente aqui, entra aí no site, pode ter uma oportunidade para você de uma cadeira aí, uma exclusividade neste momento, e é só você participar de uma reunião. É isso aí. Beleza? Muito bom. E para você, se você tá me ouvindo e você é da direção do BNI aqui, patrocina a gente, viu? Mas eu acho que é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Foi um pouco diferente, falou sobre um canal aqui. E reflita sobre isso, reflita sobre quais decisões você está tomando para 2026, para que ele seja um ano importante para sua empresa, né? E se nenhuma decisão você tomar, você também estará tomando uma decisão que é a de não fazer nada. E eu acho que essa é a pior, porque no longo prazo ela dói. Como diz o Bernardinho, né? Você tem duas dores, a dor da disciplina e a dor da frustração. E a dor da frustração é sempre pior. Então é melhor ser disciplinado, tomar decisões, fazer o que tem que fazer. O adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? E é isso. Espero que você tenha curtido. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva. Niva, quem quiser te seguir aí, seguir o Edu, como é que te encontra lá? Tem no Instagram, né? O Edu Contabilidade. E teu Instagram qual que é? Da Edu Contabilidade, né? Então é só seguir lá. E eu também, Enivaldo Moreira. Nivaldo Moreira tá lá no Instagram também. Tá lá no Instagram também. Tem que produzir mais conteúdo, lá. No Moreira é mais particular mesmo, o meu Enivaldo. O Edu, ela produz bastante. Bastante. Tá bem ativa aí. A Fernanda e a Bruna fazem um excelente trabalho junto com vocês, com a assessoria da Monflag. Muito bom. Ó, última coisa, se você é membro do BNI, comenta aí qual que é o grupo que você é, qual é a tua região e dá teu feedback aí também. Bom estar com vocês aqui hoje, pegar aqui essa câmera geral. Tchau, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Até a próxima quarta. Niva, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Matheus. Obrigado. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.